Aleluia. Hoje, queridos, eu tenho uma mensagem para compartilhar com vocês, que já faz um bom tempo que eu não ministro aqui na igreja, já faz mais de um ano que eu não ministro, e essa mensagem é importante que a gente sempre esteja ouvindo, e sempre tem pessoas novas chegando na igreja, e por mais que você já tenha ouvido essa mensagem várias vezes, é importante que você ouça de novo, ok? Porque é um alimento para o nosso espírito. Eu quero falar uma mensagem a respeito de honra. Eu estava orando sobre o que compartilhar, e subiu forte ao meu coração essa mensagem, honra, diga honra. Quantos gostam de ser honrados? Quantos gostam de ser desonrados? Não fale amém, pelo amor de Deus. Ninguém gosta de ser desonrado, né, queridos? Todos gostam de ser honrados. Mas na palavra de Deus, nós aprendemos no livro de Provérbios, no capítulo 25, se o pessoal puder projetar aqui, capítulo 25, no versículo 27, diz: comer muito mel não é bom, assim como procurar a própria honra não é honra. Ou seja, na vida a gente pode gostar de ser honrado, todo mundo gosta de ser honrado, mas não é bíblico você procurar a honra pessoal, a sua honra. Agora, a honra é algo bom e é algo divino, a palavra nos ensina a honrar. O primeiro mandamento com uma promessa da parte de Deus é honra. Deus diz: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e tenhas longa vida sobre a terra. Ou seja, é tão importante que esse é o primeiro mandamento que Deus disse: honra pai e mãe. E se você honrar pai e mãe, você irá prosperar. Essa palavra vá bem, no Antigo Testamento, é sempre prospere. Quantos querem prosperar? Então, antes da prosperidade vem a honra. Está comigo, queridos? Então, honra para que te vá bem e tenhas longa vida sobre a terra. Agora, por um lado, todo mundo quer ser honrado. Por outro lado, a Bíblia diz: não procure a sua honra. E como é que a gente vai garantir que todos sejam honrados se ninguém deve procurar a sua honra? Para isso é necessário que todos aprendam a honrar. Ok, queridos? Então isso é muito importante. Tem uma coisa que eu percebo, é que mesmo que você não procure a honra, tem um princípio na Bíblia que eu tenho aprendido, que é: tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Está escrito em Gálatas: tudo que o homem semear, isso ele ceifará, ele vai colher. Se você plantar o bem, você vai colher o bem. Se você plantar amor, você vai colher amor. Se você quer mais amigos, você planta, você se torna uma pessoa amigável. Se você é amigável, você vai colher amigos. Se você quer pessoas fiéis perto de você, você é fiel. Se transforma em uma pessoa fiel, você semeia fidelidade e vai colher também fidelidade. Talvez você não colha a fidelidade de todos, mas certamente você vai colher fidelidade na terra, porque aquilo que o homem planta, ele colhe, ele ceifa. Plantar e colher. Então, para colher honra, você precisa plantar o quê? Honra. Você não vai pedir para ser honrado. Eu não posso chegar para Aurélio e dizer: Aurélio, eu sou seu marido, me honre. Está entendendo, queridos? Por mais que a esposa deve honrar o seu marido, e o marido deve honrar a sua esposa, mas você não deve exigir. Exigir a honra não é honra. E ainda que a pessoa honrasse, isso não seria honra. Seria só uma obediência. Ok? E nós vamos aprender mais sobre esse princípio. Eu gostaria que você fosse comigo lá para o livro de Isaías, no capítulo 42. Tem alguém animado nessa noite? Amém. Essa palavra é tão boa, queridos, que se você pegar o princípio que você ouvir aqui hoje, a sua vida vai ser destravada de um jeito, você vai ver uma aceleração sem igual. Na igreja eu sirvo ao Senhor já há mais de 30 anos, queridos. E eu tenho percebido que pessoas de honra são pessoas que atraem o favor de Deus. Tem pessoas simples, pessoas que não têm muito conhecimento intelectual, pessoas que não teve gente das costas largas, como a gente diz, para colocar a mão para a pessoa crescer. Mas só porque a pessoa é uma pessoa de honra, parece que tudo que ela faz, Deus vai lá e bota a mão e a coisa acontece, dá certo, há um favor, há um fluir. Aleluia! Eu tenho observado isso. Essas pessoas elas não ficam paradas. Elas sempre estão avançando.
Nas suas casas as coisas começam a acontecer. E você olha e diz, meu Deus, essa pessoa está experimentando um nível de vida que, pela minha matemática, eu sei que o salário dela não consegue pagar. Existe um favor de Deus, queridos, que pode vir sobre a vida de uma pessoa, que ela sobe para um patamar de acesso, não é um patamar de existência, é um patamar de acesso, onde ela não teria como subir só. Aqui em Isaías 42, no versículo 12, se você abriu, diga, Deus é bom. Está escrito, dei honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. O que é que a palavra está dizendo? Dei o que ao Senhor, queridos? Dei honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. Eu gosto de uma frase de um pastor, um forte pastor que prega na nossa nação sobre honra. E ele diz que a honra é um convite para a glória. Onde você honra, a glória de Deus vai se manifestar naquele lugar. Aqui no versículo 13 diz, o Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo, como um homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará a sua força contra os seus inimigos. Aleluia, você entendeu o que está escrito aqui? O Senhor, olha só, o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que ninguém pode nada contra ele, ele sairá como valente. Para quê? Para defender a sua causa. Ele sairá como valente, despertará o seu zelo, como um homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará a sua força contra os seus inimigos. Olha como esse princípio da honra é tão poderoso, queridos. Quando você dá honra ao Senhor, Deus, Ele vai mostrar a força dele contra os seus inimigos. Agora, queridos, o seu inimigo não é João nem Maria. O seu inimigo não tem carne nem sangue. O seu inimigo não tem um CPF. O seu inimigo são principados, potestades, dominadores neste mundo. São influências espirituais que até usam pessoas. Agora, Deus é espírito. Sabe, amados, muitas pessoas fazem coisas por meio de influências espirituais. Existem demônios na terra. 1/3 dos anjos caíram e hoje fazem trabalho de demônio na terra. E os demônios, eles têm 2 tipos de trabalhos. Um deles é através da possessão. E um segundo é através de opressão. Demônios oprimem pessoas ou possuem o espírito de pessoas. Ontem na live eu falei um pouco sobre isso, na live de 11 horas da manhã, dos sábados. E eu falei sobre a diferença entre possessão e opressão, mas eu vou resumir rapidamente. Na possessão, o espírito maligno, ele toma conta do espírito humano e ele toma o controle sobre aquela vida humana ao ponto daquela pessoa fazer coisas que ela não tem domínio do que ela está fazendo, ela nem sabe o que ela fez. Ela fica como se ela estivesse drogada, fora de si. E ela é capaz de fazer coisas contra a sua própria vida, contra a vida de seu filho, da sua esposa, qualquer pessoa, porque não é ela agindo, é um demônio que possuiu o seu espírito e agora está agindo por ela. Ok? Isso existe, isso é real, isso não é conto de carochinha. Também existe a opressão. A opressão é quando o espírito maligno, a opressão é mais comum. A opressão ela ocorre muito e ocorre até em crentes. A possessão não ocorre em crente. Quando você entrega a sua vida para Jesus, e você diz, Jesus, a minha vida é sua, Deus, ele toma posse. E quando ele toma posse da sua vida, o Espírito Santo, ele vem selar você. O Espírito Santo vem habitar no seu espírito. E nenhum demônio vai querer estar onde o Espírito Santo está. Mas, muito embora os demônios eles não podem mais possuir o espírito de alguém que é de Deus, que entregou a sua vida realmente para Deus, não só diz da boca para fora, mas que disse, eu sou de Deus, a minha vida é dele. Eles, não podendo possuir o espírito, eles tentam oprimir a mente, as emoções.
E ele vai sugestivamente lançar setas inflamadas, seja na sua mente ou na mente de qualquer pessoa que ele quer causar um dano. E na opressão, como ele não tem acesso ao espírito, e ele não tomou conta daquela pessoa, ele tenta, por meio de sugestão e de pressão e de opressão, fazer com que essa pessoa haja fazendo o que ele gostaria que ela fizesse. Ok? Então, ou fazer ou deixar de fazer. Tanto para agir, como para paralisar e deixar a pessoa presa ali. Tem muitas pessoas, queridos, que estão presas dentro de um quarto com vários diagnósticos e que, na verdade, elas só estão opressas pelo inimigo, oprimidas. Outras estão faltando só vitaminas. Aí isso não é opressão do inimigo, ok, queridos? Mas eu estou falando que existe opressão do inimigo. E é contra essas influências malignas que Deus se levanta e ele lança um grito de guerra e ele vai sair como um valente, mostrando o poder dele contra os seus adversários. Ok? Pessoas que estão oprimindo pessoas para atrapalhar a sua vida, atrapalhar os seus negócios, atrapalhar a sua família. Deus vai se levantar contra esses espíritos, espíritos de enfermidade, espíritos de miséria. Sabia que existem espíritos de miséria, queridos? Qualquer dia desse eu falo mais sobre esse espírito. Pessoas que trabalham e nunca conseguem sair do canto. Por mais que produzam, as coisas começam a quebrar, começam a dar errado, e tudo que elas constroem cai como um castelo de areia. Desaba. É muito esforço e pouco resultado, porque muitas vezes existem espíritos de miséria agindo para danificar o seu trabalho. Mas Deus é poderoso para se levantar. Ele sairá como um homem de guerra valente, mostrando a sua força contra os seus inimigos. Aleluia. Agora eu gosto de um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25. E nesse texto diz que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força dos homens. Agora, se a fraqueza de Deus é mais forte do que a força dos fortes, imagina o que é a força de Deus. Porque Deus disse que Ele vai manifestar a força dEle ao seu favor. Deus vai manifestar a força dEle a favor daquele que honra. Mas por um lado a palavra de Deus diz que a fraqueza de Deus é mais forte do que os fortes. Aleluia. Acho que você não está entendendo isso, querido. Fala para alguém perto de você, diga, ei, você está entendendo? A fraqueza de Deus é mais forte do que os mais fortes dessa terra. Mas Deus não vai usar a fraqueza. Ele vai usar a força dele contra os seus inimigos. Aleluia. Você acha que vai ter chance para o inimigo, queridos? O inimigo já foi derrotado. Jesus disse, eu via Satanás caindo como um relâmpago. Quando Jesus ele deu autoridade aos discípulos para ir expulsar demônios no seu nome, eles voltaram possuídos de alegria. E eles disseram, Senhor, até os espíritos malignos se submetem ao teu nome. E Jesus disse, ei, nem precisa se alegrar com isso, não. Eu via Satanás caindo como um relâmpago. Aleluia. Sabe, queridos, ele pode se mostrar como um grandão, fortão, valentão contra a sua vida. Mas o forte, o valente, é aquele que habita dentro de você. O Espírito Santo, esse é o forte. É porque quem é forte de verdade não precisa estar dando grito, queridos. Sabe, quem é forte de verdade não precisa estar dando grito, não. Só precisa manifestar a sua força. O Espírito Santo não vive dando grito o tempo todo. Sabe, às vezes ele te desperta. Mas ele não precisa estar bravejando para dizer, eu sou poderoso. Não, ele só manifesta o poder dele. Aleluia. Vamos continuar, queridos. Estamos falando sobre honra. Essa palavra honra, ela é traduzida de uma palavra grega chamada time. E time significa apreciar, valorizar, perceber a diferença. Diga, honrar é apreciar, valorizar,
perceber a diferença. Aleluia. Tem outras coisas também, mas fica com isso. Apreciar, valorizar, perceber a diferença. Oh, glória a Deus. Desonrar é o contrário. É desvalorizar. É perceber, ou melhor, tratar como comum. Tratar como igual, como mais um. A desonra sempre pensa que tem outro semelhante, igual. A desonra trata como comum, a honra não. A honra percebe a diferença. A honra percebe a singularidade. Na desonra, é tudo igual, eu posso encontrar em qualquer esquina. Não tem hoje, tem amanhã. Eu gosto muito do exemplo de joias. Muito embora eu não sou pessoas que vivem comprando joia, mas esse exemplo ficou muito claro. O que acontece quando você... Eu já vi pessoas que vendem bijuterias. E minha mãe, eu lembro de um tempo, eu era criança ainda, adolescente, e minha mãe tinha umas amigas sacoleiras. Alguém aqui já teve uma amiga sacoleira? Alguém aqui já foi uma sacoleira? E minha mãe tinha umas amigas sacoleiras, e ela ia lá para casa de minha mãe, e elas saíam andando na rua com uma sacola desse tamanho, a sacola era quase maior do que ela. E ela chegava lá, e ela desembrulhava aquele negócio. Aí lá, tinha um monte de coisa junto. Aí tinha um monte de bijuteria que era dentro de um saquinho, parecia para mim um saquinho de dindim. Não sei como é que chama aqui, de sacolé. Eram uns saquinhos lá, ficava brinco, era pulseira, era um monte de coisa. E às vezes minha mãe comprava com um pouco de dinheiro, comprava um monte daquilo. E deixava em qualquer lugar. Porque aquilo ali, queridos, era algo comum, algo ordinário. Algo que qualquer pessoa pode encontrar em qualquer canto. E se minha mãe não comprasse um ali, outro, ela poderia comprar no outro canto. Agora, quando aquela mulher ia mostrar aquelas joias, ela pegava a joia de qualquer jeito, jogava lá em cima, no centro da casa, botava na orelha dela, botava na orelha da minha mãe. Era uma coisa assim, diferente. Agora, um dia, eu fui comprar um presente para a Aurélia. E nesse dia, eu fui no shopping. Quando eu cheguei na loja do shopping, que vendia joias, querido, o tratamento é totalmente diferente. Porque joia não é comum. Primeiro, não tinha duas peças iguais. Cada peça era de um tamanho diferente. E, para você comprar um anelzinho, você tinha que gastar o seu salário todo. Minha mãe comprava só com uma partezinha de dinheiro, um monte de coisa. E eu disse, agora eu vou impressionar a Aurélia. Eu que saí impressionado. Sabe, queridos, a pessoa que foi me atender estava melhor vestida do que eu. A pessoa que foi vender. Aquelas joias, ela não vinha de qualquer jeito. Ela vinha numa bandeja, colocava lá, a mulher oferecia água. Você quer água? Você quer alguma coisa? Um refrigerante? É um tratamento todo especial, diferente, porque aquilo ali tem valor, queridos. Sabe, você é uma joia de valor. Deus, Ele fez você e não fez outro igual a você. Honrar é atribuir valor. Sabe, às vezes o diabo quer colocar uma mensagem na nossa mente de que nós somos desonrados. Mas você é desonrado por quem, queridos? Você é desonrado por quem? E eu te pergunto, e por quem você é honrado? Porque às vezes a gente quer ser honrado por pessoas que nem conhecem o nosso valor. Você nunca vai ser honrado por pessoas que não conhecem o seu valor. E você não precisa procurar ser honrado por pessoas que não conhecem o seu valor. Até que elas te conheçam de verdade, elas não vão conseguir te honrar. Aleluia. Mas Deus, Ele sabe tanto o teu valor, Ele te conhece profundamente porque você veio dEle. Foi Ele quem te fez. E Ele pagou por você o maior preço que alguém poderia pagar. Ele pagou por você o preço do sangue de Jesus. O sangue de Jesus foi derramado
pela sua vida. Aleluia. Diga para alguém, ei, você foi tão honrado e ninguém na terra será mais honrado do que você. Porque você foi honrado por Deus. Aleluia. Eu vi uma exposição na internet esses dias e essa exposição me chamou muita atenção. Essa exposição é de um dos maiores artistas do mundo, um pintor. E os quadros desse pintor, as obras de arte dele, varia entre $500 mil acima. Os menores, os mais baratos, $500 mil. $500 mil, $1 vale mais do que R$5. $500 mil é mais de 2.500, mais de R$2.500.000. Então, por baixo, mais de R$2 milhões. E esse homem, um dia, ele, para ver o nível de conhecimento que as pessoas tinham das suas obras de artes, fez uma exposição no centro de uma cidade de Mossoró, de uma cidade dos Estados Unidos, e ele colocou as obras de artes dele pendurados com pregadores, em um cordão, de um lado e do outro. Ele pegou um banquinho e ele sentou ao lado daquelas obras de arte. E ele passou o dia lá, oferecendo como se fosse camelô, ao lado de outros camelôs. E ele disse que depois daquele dia inteiro, agora, pasmem, cada obra daquele, a mais barato, era mais de R$2 milhões. Alguém viu também. E as pessoas passavam e pediam desconto. Sabe quanto é que ele estava vendendo? $60. Botou o preço, $60. Menos de R$300. Uma obra que valeria R$2 milhões. Ele me parece que vendeu umas 3 naquele dia inteiro. E o pessoal passava, olhava, não queria aquilo, porque você nunca valoriza o que você não conhece. Você nunca honra o que você não conhece. Você não consegue perceber o valor, a diferença entre alguém que copiou algo de um artista. Então, as pessoas passavam e no final do dia ele publicou lá no seu site, disse: hoje eu estive nessa avenida vendi algumas peças, amanhã eu não estarei mais lá. Sabe, queridos, tanta gente passou por ali e perdeu a oportunidade de ficar milionário, só porque não conhecia. Qualquer pessoa ficaria milionário com apenas $300. E poderia ter comprado todas as obras de arte dele, poderia ter passado alguém e comprado todas. E ter ficado aí multimilionário. Mas, por não conhecer, perderam as oportunidades. Sabe o que a palavra de Deus diz? Coloca aí, por gentileza, João, capítulo 8, versículo 31. Jesus falou aos judeus que haviam crido nele: se vós sois verdadeiramente os meus discípulos. Jesus falou aos judeus que haviam crido nele: se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Aí no próximo versículo diz o quê? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como é que a gente vai conhecer a verdade? Permanecendo na palavra. O Senhor falou: conheceis ao Senhor e prossegui em conhecê-lo. Quanto mais você conhece a Deus e você prossegue em conhecer a Deus profundamente, mais você vai conhecer o valor de Deus na sua vida. Aleluia. Aquele povo perdeu a chance de ser milionário. Mas, querido, tem tanta gente perdendo a chance de ter a vida eterna. Perder a chance de ser milionário na terra não é nada, queridos. Porque a nossa vida na terra é como um piscar de olhos. É como abrir. Você faz assim, ó. Abrir e fechar de olhos, né? Para mim, abrir e fechar de olhos, suas pálpebras é como uma porta para os seus olhos. Você pode fechar ou abrir a porta. Jesus disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim entrará, sairá e achará pastagem. A nossa vida aqui na terra, queridos, é só uma porta. Que Deus te dá a oportunidade de você entrar pela porta que conduz à vida eterna, ou pela porta que conduz ao lago de fogo e enxofre. Sabe, amados, muitos não vão acertar a porta,
Por quê? Não porque não querem, é porque estão cegos. E a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Como virá a fé? Pelo conhecimento da palavra. Então eu e você devemos ser aqueles que vamos levar a palavra, valorizar o ponto de levar, para que não percam as oportunidades. Aleluia. Então, uma vida de honra é uma vida que você percebe o valor. É uma vida que você consegue perceber a diferença. Que você olha para a pessoa que está perto de você e diz, rapaz, essa pessoa, existe algo na vida dela que não tem na vida de ninguém. Essa pessoa é especial, ela é valorizada. Essa pessoa tem dons, talentos de Deus, vocações do Senhor, que ninguém mais tem. Perceber a diferença e valorizar pelo que é precioso na vida da pessoa. Mas o inimigo sempre quer que a gente observe alguém e veja as falhas, veja o defeito, para que a gente desvalorize. Está aqui, queridos. Você já viu aquelas pessoas que são mineradores, aquele povo que está lá garimpando, ou aqueles que entram nas minas para tentar pegar pepitas de ouro, para pegar pedras preciosas. Quando eles encontram uma pedra preciosa, eles se alegram demais. Só que quando eles encontram aquela pedra preciosa, é só uma rocha feia que quem não conhece desprezaria, porque está cheia de lama, de terra, sem a forma de uma joia lapidada. Sabe, muitas vezes, um olhar destreinado vai chutar uma pedra preciosa e vai deixar para lá e vai seguir o seu caminho. Mas um olhar treinado, quando vê uma pedra preciosa, ela pode estar cheia de lama, ela pode estar cheia de terra, ela não pode ter sido lapidada, mas ele sabe o precioso que está ali, o valor que tem ali. Então ele vai pegar, vai levar para a sua casa, vai tratar, vai cuidar e vai despertar o valor que tem naquela joia. Aleluia, existem muitas pedras preciosas na sua rua, no seu trabalho, nessa igreja. Aleluia, muitas ainda estão com terras, muitas ainda estão sem formas, mas existe um carpinteiro, existe um lapidador. É Jesus, Ele vai tocar na sua vida, Ele vai limpar você, Ele vai lapidar você, e vai chegar o dia que você vai olhar para você mesmo e não vai se reconhecer. Por causa do trabalho de Deus na sua vida, Deus está fazendo uma obra. Ei, Deus está fazendo uma obra, Deus vai completar a obra dele na sua vida. E Ele vai te usar também como instrumento. Aleluia. Gostaria que você fosse comigo lá para o livro de Marcos. Marcos capítulo 7. Gostaria que o Ministério de Música viesse aqui, por gentileza. Marcos capítulo 7. Diga, Deus é bom. Diga para alguém perto de você, diga, ei, Deus é bom e Ele tem um filho igualzinho a você. Só tem um. Marcos 7, versículo 24, está escrito, levantando-se partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhes aos pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Olha só essa história, queridos. Uma mulher deixou a filhinha em casa, possessa. A filha não estava opressa, estava possessa. O espírito tinha possuído o espírito daquela menina. Eu não sei o que ela estava fazendo. Talvez ela estivesse subindo pelas paredes, tentando se lançar no fogo. E ela chega para Jesus. Ela sabe que Jesus pode transformar a situação. Mas Jesus diz para ela, deixa primeiro eu cuidar aqui dos discípulos, eu alimentar os discípulos. Jesus não disse que não ia resolver o problema dela. Jesus só disse que ia deixar ela para o fim da fila. Jesus disse, não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos.
Agora, esse ponto, queridos, é ainda mais para uma mulher. Porque você falar isso para um homem já é meio duro, mas para uma mulher, queridos, mulher é sensível a palavras, é ou não é? Mulher é sensível a palavras. Homem não é tão sensível a palavras. Às vezes um homem se comunica com outro homem e diz: e aí, bicho velho, caba feio. E sai, e quando ele sai de ali, vai um cara gente boa, viu? Eu tinha um colega que ele chegava, a gente chegava assim, aí o outro tava meio... Aí dizia: rapaz, tu tá muito mal amanhado hoje, viu? Rapaz, tu tá feio. Cortava o cabelo e dizia: ô cabelo feio, tu não tinha como arrumar um lugar melhor não? Chamava de Liz, diga: ei Liz, Liz é sem dinheiro. Mas era amizade, queridos. Tinha liberdade. Mulher não gosta dessas coisas. Nenhuma mulher vai chegar para outra e vai falar: ei, não vou nem dizer aqui essas palavras, para que ninguém mais receba a minha ministração. Mas Jesus falou para ela: ei, eu não posso tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos, não. É como se Jesus comparou aquela mulher aos cachorrinhos. Mas aquela mulher, quando ouviu essa palavra de Jesus, poderia ter virado as costas para Jesus e ido embora e nunca mais voltado daquela igreja. Nunca mais voltado para ouvir a pregação daquele pastor. Jesus ainda diz: eu sou o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. Não quis nem orar pela minha filha. Olha o que ela respondeu para ele. Ela deu a resposta que eu acho que todas as mulheres dessa igreja dariam. Versículo 28 diz: ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor. Diga: Senhor. Mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Ei, ela disse: sim, Senhor. Não é qualquer Senhor, é um Senhor com um S maiúsculo no meio de uma frase. Ela está se referindo ainda a Jesus como o Senhor dos Senhores. Ela está dizendo: sim, ei, eu ainda te reconheço como o Senhor dos Senhores, como Cristo enviado. Não é um Senhor qualquer, alguém ungido por Deus. Ele diz: olha, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas que as crianças deixam cair, desperdiçam. Ela está dizendo: olha, o senhor pode estar me tratando como cachorrinho, não tem problema não, eu considero. Agora eu sei de uma coisa: o senhor está ensinando para as crianças, e criança deixa migalha cair, criança desperdiça o prato, criança não come tudo. E eu sei que até o que essas crianças aí estão desperdiçando, eu sei que o senhor está falando pepitas preciosas demais, mas eles não estão pegando tudo que o senhor está dizendo. E o que o senhor está falando e está caindo já resolve meu problema. O seu tempo que o senhor está dando e eles não estão aproveitando, o tempo que eles estão desperdiçando já é suficiente para resolver o meu problema. Essa mulher tinha discernimento, queridos. Quem tem honra não tem lugar para ofensa. Diga isso: no coração que tem honra não há lugar para guardar a ofensa. Ela não ficou ofendida porque tinha honra no coração dela, queridos. E onde tem honra tem fé. Aleluia. Versículo 29 diz: então lhe disse, Jesus fala para ela: por causa desta palavra, aleluia, por causa desta palavra, por causa desta palavra, meu Deus, Jesus não falou: não é por causa da tua fé, não é por causa dessa palavra, porque você ainda continua me chamando Senhor, depois de uma palavra dura que eu falei para você, você ainda continua me honrando por causa dessa palavra. Podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Aleluia. A honra acelera os processos, a desonra atrasa. A desonra deixa a pessoa num lugar patinando, não vai para frente, às vezes vai para trás. Mas a honra não, a honra acelera.
A honra acelera. Quando você diz: Senhor, eu vou honrar o Senhor. Senhor, o Senhor é o meu Senhor. Não há nada que mais importa do que o Senhor na minha vida. As pessoas podem desperdiçar, mas eu não vou desperdiçar a tua presença. Eu não vou desperdiçar a tua palavra. Eu não vou olhar para o relógio. Eu quero é o Senhor na minha vida. Ele despertará o seu zelo. Ele vai lançar um forte grito de guerra. Ele sairá como um valente e ele mostrará a sua força contra os seus inimigos. Aleluia. Eu fico imaginando aquele demônio que estava possuindo o espírito da menina, enquanto a mãe falou aquela palavra: Senhor. O anjo chegando lá: ei, rapaz, saia daqui. Oh. Irmão Rega disse que estava pregando e tinha um homem que estava possesso, um espírito maligno, como prendendo a cabeça de um homem. E ele viu aquele espírito maligno ali. E ele orou. E aquele espírito caiu como um macaco no chão e saiu correndo, com medo, afugentado. Sabe, demônios que estão prendendo áreas da sua vida. Sabe, não é necessariamente você ou o seu espírito, mas às vezes é coisa da sua casa, do seu trabalho, impedindo chegar para você aquilo que Deus já te deu, aquilo que você está crendo, mas por causa de sementes de desonra ainda, ele está tendo lugar para prender. Ele ainda está tendo acesso. Quando você restaurar isso, eu creio que é hoje, diga é hoje, ele vai ter que soltar. Eu vejo o anjo do Senhor indo para lugares onde demônios estão segurando aquilo que é seu, e eles vão soltar, eles vão cair, eles vão bater em retirada e não voltarão mais. Vai ser fácil, vai ser rápido. Aleluia. Você pode ficar de pé. Aleluia. Sabe, amados, nós precisamos honrar a Deus. Nós precisamos honrar o próximo. Nós precisamos honrar as pessoas que Deus envia também. Jesus falou: aquele que honrar, der nem que seja um copo de água fria a um desses meus pequeninos, por ser esse meu discípulo, não ficará sem o seu galardão. Aleluia. Nós precisamos honrar os ambientes que Deus nos planta. Sabe essa igreja aqui? Eu sei que tem gente que vai passar aqui para visitar, mas você que congrega, que não foi carne nem sangue que te revelou, mas que foi o Espírito Santo de Deus que fez testificar no seu espírito que esse é o lugar para você congregar. Vocês estão escutando isso? Quem aqui tem certeza que foi o Espírito Santo que falou ao teu coração que esse é o lugar para você congregar? Não foi carne nem sangue, não foi seu pai, não foi sua mãe, não foi seu homem, foi o Espírito Santo. Nós precisamos honrar as comunicações divinas. Aleluia. Guarda. Guarda. Não vai ser uma cara feia de um irmão na igreja, não vai ser uma palavra dura, não vai ser nada que fizerem contra você que você vai sair e você vai pisar a informação que Cristo colocou no seu coração. Você sabe o valor. Aleluia. Se jogarem terra na sua aliança, basta você dar um polimento. Levanta as suas mãos para o Senhor. Ei, seu casamento é digno de honra. Sua esposa, homens, escute isso, sua esposa é digna de honra. Honre e valorize. Mulheres, seus maridos são dignos de honra. Honre seu marido, valorize, ore por ele. Homem, honre sua esposa, valorize e ore por ela. O diabo vai querer mostrar as falhas. Deus está te mostrando o valor. Aleluia. Pai querido e amado, eu oro por cada pessoa que está aqui. Eu sei que o Senhor está falando aos corações. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, que essa mensagem ela entre e fique arraigada profundamente
nos corações. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, mostra a cada pessoa, inclusive a mim, áreas que nós possamos estar desonrando. Nos mostra para resolvermos. E se você já percebeu, fala com o Senhor agora. Diga: Pai, eu libero essa área. Hoje eu mudo de decisão. Hoje eu mudo de posicionamento. Aleluia. Aleluia. Alguns vão precisar fazer algo. Vão precisar dar um passo. Alguns vão precisar fazer uma ligação. Pode ser para seu pai, para sua mãe, para seu marido, para sua esposa. Alguém aqui vai precisar fazer algo. Tem gente aqui que vai precisar fazer algo, uma ação mesmo. Alguns só no coração mesmo. Só uma oração vai ser suficiente. Mas alguns vão precisar fazer algo. Aleluia. Glória a Deus. Voltar às práticas. Pai, eu te peço em nome de Jesus. Envia os teus anjos, Pai, aonde eles não podem ir, para fazer o que eles não podem fazer. Lança o teu grito de guerra, meu Pai, na vida daqueles que decidiram hoje, ou que vão decidir hoje, te honrarem em primeiro lugar. Em nome de Jesus. Aleluia.